O curso de inglês Mairo Vergara, versão 4.0, é um programa completo de estudos com 6 meses de duração, em que você vai poder sair do zero no inglês e alcançar o mesmo nível que você levar 3, 4, 5 anos ou até mais tempo estudando em uma escola tradicional de inglês. E para quem já sabe um pouco de inglês, para quem já estuda o idioma há alguns meses ou até mesmo alguns anos, os métodos que você vai aprender no curso, eles vão fazer com que você aprenda inglês sem brincadeira, com uma eficiência no mínimo 3 vezes maior do que nos métodos tradicionais. E a gente consegue fazer isso justamente porque o curso combina uma metodologia de estudo altamente eficiente, baseada na absorção de uma grande quantidade de inglês através de textos com áudio, com o uso das melhores técnicas e ferramentas de estudo que existem na atualidade. Como, por exemplo, os programas de repetição espaçada, que garantem que você simplesmente não esqueça nada daquilo que você estuda. O curso ele é dividido em 3 estágios ou 3 fases: a fase de aprendizado, a fase de aprimoramento e a fase monolíngue. Durante a fase de aprendizado, que são os 2 primeiros meses de curso, você não só vai estudar e aprender uma grande quantidade de inglês, como você também vai aprender as técnicas essenciais que compõem a metodologia Mairo Vergara de estudos de inglês, que são o estudo de textos com áudio, o aumento de vocabulário através das técnicas de repetição espaçada, ou em inglês, Spaced Repetition Systems, e o treino de fala e pronúncia através das nossas aulas de Pronunciation Mastery e Intensive Sentence Practice. E o objetivo da fase de aprendizado é não só nos 2 primeiros meses de curso te ensinar uma grande quantidade de inglês, mas acima de tudo é te transformar praticamente em um especialista no aprendizado de idiomas estrangeiros, porque a gente sabe que com isso você vai ser capaz não só de aprender inglês, mas também de aprender muitos outros idiomas. E daí, quando você acabar a fase de aprendizado do curso, você entra então na fase de aprimoramento, que são os meses 3 e 4 do curso. Enquanto a fase inicial do curso ela foca em te ensinar um método praticamente infalível para você aprender inglês, a fase de aprendizado tem um objetivo um pouco diferente, que é, acima de tudo, flexibilizar os seus estudos. Flexibilizar significa que, claro, além de continuar aprendendo uma tonelada de inglês, você vai aprender ainda mais métodos, ainda mais ferramentas para que você consiga adaptar os seus estudos à sua vida pessoal. E a gente faz isso porque a gente sabe que cada um de nós tem uma vida diferente, com horários diferentes, com responsabilidades diferentes, ou seja, não adianta você ter um método que só funciona para uma pessoa. E é justamente por isso que a fase de aprimoramento foca em te dar todas as ferramentas para que, aos poucos, o método Mairo Vergara deixe de ser o método Mairo Vergara e passe a ser o seu método, aquele método que funciona melhor para a sua vida, para o seu cotidiano e principalmente para o seu estilo pessoal de aprendizado. Então, quando acabar a fase de aprendizado e a fase de aprimoramento, você vai entrar na fase mais importante do curso, que são os meses 5 e 6. E essa fase a gente chama de fase monolíngue. E Mairo, o que essa fase tem de tão especial assim? E o que ela tem de especial é que as aulas da fase monolíngue, elas são todas 100% em inglês. E agora você talvez esteja pensando: ah, meu Deus, aula 100% em inglês, eu já estudei numa escola onde o professor só falava inglês e foi um desastre, eu ficava boiando, eu não entendia nada, era super desconfortável, eu odiava. E o que eu tenho pra te dizer agora é: não se apavora, porque diferente daqueles métodos onde você é simplesmente jogado numa sala de aula, onde o professor só fala inglês e você não entende nem metade do que ele tá falando, o curso de inglês Mairo Vergara, ele é cuidadosamente planejado e preparado para que durante as 2 primeiras fases do curso, a fase de aprendizado e a fase de aprimoramento, você adquira toda a base necessária de textos, vocabulário, estruturas, sons e ritmo do idioma para que você se torne capaz de acompanhar as aulas 100% em inglês. Ou seja, você vai estar daqui a poucos meses assistindo as mesmas aulas e estudando com o mesmo material que você só ia estudar daqui a 2, 3, 4 anos em um curso tradicional de inglês. E eu sei que isso pode parecer lorota, pode parecer muito bom para ser verdade, mas é verdade, o método funciona, é só uma questão de você colocar ele em prática e se dedicar. Então, resumindo, nos 2 primeiros meses de curso, que é a nossa fase de aprendizado, você vai aprender em detalhes todos os nossos métodos e todas as nossas técnicas para o aprendizado do idioma e, claro, vai aprender uma enorme quantidade de inglês.
Daí, nos meses 3 a 4, que é a nossa fase de aprimoramento, você vai continuar aprendendo muito inglês, mas também vai aprender métodos, técnicas e ferramentas para personalizar a sua rotina de estudos e transformar o método no método ideal para você, para suas preferências, para o seu estilo pessoal de aprendizado. E por fim, nos meses 5 e 6, daí sim você vai simplesmente internalizar o idioma através das aulas 100% em inglês da nossa fase monolingue. É nessa fase que o seu inglês vai realmente decolar, que você vai sentar, assistir e entender aulas completamente em inglês, muitas vezes nem percebendo que as aulas estão em inglês, ou seja, é nessa fase que o inglês definitivamente vai deixar de ser um problema na sua vida. O curso ele é entregue totalmente online através de módulos semanais. Toda semana a gente libera um novo módulo para vocês alunos com as novas videoaulas, os novos materiais, PDFs, áudios, etc. E o legal disso é que assim você pode estudar no dia e no horário que você quiser. O curso ele é totalmente flexível para que você assim possa adaptar ele à sua rotina, à sua vida pessoal e assim aproveitar e aprender o máximo possível com todas as aulas. Todos vocês alunos vão receber acesso ao nosso portal fechado de estudos, que é onde a gente libera todas as videoaulas, os materiais, os áudios, enfim, todo o conteúdo do curso. Além do portal de estudos, vocês vão ter acesso também à nossa comunidade secreta, o nosso grupo secreto de alunos, que é um local onde todos os alunos podem conversar, trocar ideias, se conhecer, compartilhar material, enfim, os alunos podem interagir uns com os outros. E tudo isso, claro, com total acompanhamento meu e da minha equipe. Esse não é um curso em que eu te entrego o material, desapareço e você tem que se virar por conta própria. Isso é muito comum em cursos online, você recebe o material, o professor vai, sei lá, viajar e você que se vira. No curso de inglês Mário Vergara, eu vou te entregar o material e eu vou te dizer passo a passo tudo o que você tem que fazer, tudo o que você precisa fazer com esse material. Então não tem como dar errado, é só você seguir todas as minhas orientações, colocar o método em prática que ele vai dar certo. Eu e minha equipe, a gente está todo dia acompanhando a turma, a gente tira todas as suas dúvidas, responde todos os e-mails, enfim, o curso ele não só vai te proporcionar o melhor método e o melhor material, mas também a melhor equipe de atendimento e suporte para que você possa fazer o curso sem nenhuma dúvida e nenhum problema. Fala pessoal, aqui quem está falando é Roberto Brasileiro, eu sou de Belo Horizonte, trabalho com gestão de desenvolvimento de software. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o curso do Mário Vergara, para falar sobre o excelente método de ensino do Mário Vergara. Antes de você ir para o final, ou se você não quiser ver mais o vídeo, eu já te falo, é o melhor curso de inglês que eu já fiz. É com ele que eu tive os melhores resultados, não tem comparação. Tá? E no meu ponto de vista, eu acredito que no ponto de vista de todos os alunos que já passaram por ele, porque é impressionante, é excelente. O que ele está falando nos vídeos é realmente verdade, aconteceu comigo. Tá? Por que eu falo isso, né? E por que um dos motivadores de gravar esse vídeo? Porque na minha cabeça, curso de inglês, né, a minha ideia de curso de inglês, até eu descobrir o Mário Vergara, era uma salinha com um livro, um professor, né, atividades do tipo complete as lacunas, marque a coluna da direita com a esquerda, use o verbo no tempo certo, leia, aí você lê um textinho sobre alguma coisa e responde 3 perguntas, pronto, você está com um capítulo pronto, você aprendeu. Era assim que eu tinha, era essa a minha leitura de curso de inglês, e eu fiz vários cursos de inglês, se eu não me engano, uns 4 ou 5, e há um ano atrás eu saí do meu último curso de inglês, e eu já tinha desistido da aula de inglês, eu já tinha desistido de falar inglês, eu já tinha desistido de aprender inglês, porque eu achava que eu não conseguia aprender inglês, porque se toda a escola dava aula daquele jeito, o problema só podia ser eu, né? E foi quando eu esbarrei com o Mário Vergara, na Semana do Inglês, que aliás é um evento excelente, né, onde ele dá já algumas aulas, mostra o método de ensino dele, e eu vi com isso vários vídeos que ele tem no YouTube, Facebook, enfim, e aquele método que ele me parecia ser uma coisa tão óbvia, que eu pensava, poxa, como que ninguém faz isso, né? Como que nenhuma escola faz isso, né? E
eu vi muitos depoimentos de alunos que me ajudaram, e também essa é uma razão de eu estar fazendo esse vídeo. E eu olhava aqueles depoimentos e falava, gente, não é possível, várias pessoas com os mesmos problemas, né, passando as mesmas dificuldades, vamos falar assim, conseguindo ter uma evolução tão grande, igual eles estão falando em inglês. E eu peguei, matriculei no curso, cheio de dúvidas na época, mas posso afirmar, foi uma das melhores decisões da minha vida, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de inglês que eu já vi. Eu acho que é muito difícil ter um que traga tanta evolução quanto o do Myron me trouxe, né? E o melhor, né? Mudou a minha cabeça frente ao inglês. Hoje, eu adoro estudar inglês. Eu vou para o trabalho estudando inglês, eu vou para casa estudando inglês, eu vou correr ou caminhar estudando inglês, ando de bicicleta estudando inglês, enfim, estudando inglês, leio muita coisa em inglês, participo de reuniões em inglês, que já é um ápice para mim. E assim, o ponto mais marcante de todo o curso não foi nem conseguir participar de uma reunião em inglês ou começar a entender, né, bater o olho nas coisas em inglês e começar a entender. O ápice para mim foi conseguir ver o seriado que eu gosto em inglês, né, e entender o que o pessoal estava falando. Aquilo para mim ali foi o ápice. Eu falei, gente, é incrível esse curso. Isso, eu não tinha passado um pouco mais da metade do curso, eu já cheguei nessa compreensão de conseguir ver um seriado em inglês e entender ali 80%, 70% do que o pessoal estava falando, entendendo todo o contexto, entendendo o que estava acontecendo naquele seriado. Eu falei, gente, é incrível isso me deu mais vontade de estudar. Hoje eu vou falar, viciado em estudar inglês, né? Posso falar que o método de ensino do Myron, ele causou uma transformação positiva, né? Porque além de aprender inglês, eu criei hábitos de leitura, de várias outras coisas que me agregam muito. Enfim, se você tem dúvida, se você não acredita, eu falo por mim. Foi a melhor coisa que eu fiz, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de inglês que eu já fiz. Indico muito, acho que vale muito a pena. Se você tem dúvida, faz o curso do Myron, porque vale muito a pena. Até mais, pessoal. Espero ter ajudado. Bom, meu nome é Robson, eu tenho 21 anos, moro aqui na cidade de Barueri, em São Paulo, e trabalho numa emissora de televisão. A minha relação com o inglês, na verdade, começou junto com a faculdade. No meu primeiro dia de aula, o meu professor passou um documentário que era completamente em inglês e não tinha legenda em português. Então, assim, o documentário durou acho que uns 40 minutos e depois que terminou ele perguntou a nossa opinião, o que a gente tinha achado. E na minha cabeça eu pensei que era loucura dele de passar aquilo e perguntar ainda pra gente, porque eu pensei que quase ninguém ia saber responder. Só que, para minha surpresa e decepção, muitas pessoas da sala sabiam falar alguma coisa do documentário. E eu fiquei pensando assim, que só eu não tinha entendido nada de inglês. Então, a partir daquele dia, eu saí da sala de aula com uma decisão. Eu teria que aprender inglês durante os 4 anos da faculdade. Então, eu saí de lá, comecei a pesquisar escolas de idiomas, até que eu me matriculei em uma escola tradicional mesmo, uma dessas que são consideradas boas, uma das melhores. E assim, realmente foi bom pra mim, eu aprendi algumas coisas, os professores eram bons, só que o método que eles utilizam é um método que o processo é um pouco lento, eu demorava para aprender as coisas. Então eu meio que fiquei decepcionado depois de um tempo e decidi sair. Depois eu me matriculei numa escola online de inglês, dessas famosas que até patrocinam grandes eventos, mas também não fiquei muito tempo, não gostei do método, não aprendi como eu esperava aprender e decidi sair. Depois eu tive uma oportunidade de fazer estágio, né? Eu fiz um processo seletivo de estágio para trabalhar numa emissora, nessa emissora que era o meu sonho desde que eu comecei a faculdade. Sempre que eu pensei em trabalhar em televisão, eu pensava em trabalhar nessa emissora. Passei em todas as etapas, cheguei no teste de inglês, fui reprovado. Não consegui fazer, e aí eu fiquei decepcionado. Eu falei, não, eu preciso estudar inglês de alguma forma. Eu comecei a pesquisar mais ainda, e aí junto com essas minhas pesquisas, um amigo me recomendou o curso de inglês do Mário Vergara. Eu comecei a pesquisar para ver o que era, assisti alguns vídeos no YouTube, vi umas coisas no Facebook também, e confesso que despertou a curiosidade. Foi aí que apareceu a Semana do Inglês, que o Mário estava anunciando, e eu decidi me inscrever. Fiz a Semana do Inglês e fiquei surpreso, porque assim, na minha cabeça,
eu já não tinha mais esperança de aprender inglês aqui no Brasil. Eu pensava que eu teria que viajar para o Canadá, que era o meu sonho também. Eu teria que ir para Toronto aprender inglês, que só assim eu iria saber e tal. Só que aí eu fiz o curso do Mário, na verdade ainda nem acabou. Agora, tá? A gente está no 5º mês ainda, falta um mês de aula. E assim, o que eu tenho para dizer é que é impressionante. Eu aprendi muita coisa em pouco tempo. E assim, não é para puxar o saco do Mário, até porque eu não tô ganhando nada para falar isso, mas gente, eu recomendo para todos os meus amigos. Eu já falei para todo mundo, sabe? Desde que eu comecei o curso, o pessoal achou que era um pouco enrolação, achou que eu tava caindo em alguma enrolação, que não é possível você ficar tão bom assim no inglês em pouco tempo. Só que realmente, gente, se eu tô falando é porque assim, eu achava que eu nunca ia aprender inglês aqui no Brasil. E eu ainda não cheguei na fluência, até porque o curso ainda não acabou. Mas, sabe, o tanto que eu avancei em pouco tempo é uma coisa que eu não esperava. O método do Mário, assim, não é um milagre, tá? Não é uma coisa que você dorme sem saber inglês e acorda sabendo inglês. Não é isso. Mas se você cumprir exatamente o que ele te fala, o que ele põe pra você fazer nos textos, ouvir os áudios, assistir os vídeos, tudo que você fizer certinho mesmo, seguir o que ele recomenda, não tem erro, você vai aprender inglês com uma forma muito mais rápida e eficiente, sabe? Assim, eu estou recomendando esse método para os meus amigos, eles já estão fazendo, praticando e estão vendo grandes resultados também e já estão ansiosos para se matricular na próxima turma do Mário. E eles até ficam falando que eu pareço um garoto propaganda de tanto que eu falo do curso, mas é que eu tentei de várias formas, gente, nenhuma foi tão eficiente quanto o curso de inglês do Mário Vergara. Então, assim, só para contar um pouquinho da minha história, depois de um certo tempo agora que eu estava fazendo o curso, agora no final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um novo processo seletivo naquela empresa, naquela emissora de TV que eu não tinha passado. E eu consegui passar no processo seletivo e hoje eu estou trabalhando lá, estou estagiando. Então, assim, isso serviu como um incentivo ainda maior para eu continuar estudando nesse método do Mário. Então, eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi, ainda o que vou aprender. E com certeza eu vou utilizar esses métodos que o Mário propõe no curso dele para aprender outras línguas também. Porque o inglês está sendo sensacional para mim, está ajudando muito no meu trabalho. E eu tenho certeza que vai me ajudar também esse mesmo método a alcançar objetivos em outros idiomas também. Então é isso, espero que vocês também tenham a oportunidade de estudar com o Mário, porque realmente vale muito a pena. Olá, meu nome é Vânia, eu tenho 36 anos, sou paulistana, mas atualmente eu resido na Bélgica. A razão desse vídeo é para contar um pouquinho da minha experiência com o inglês e também do quanto eu evoluí depois de conhecer a metodologia do Mário Vergara. Vou contar uma história, né, um caso real que aconteceu comigo, para vocês entenderem o quanto eu evoluí em tão pouco tempo de estudos desta metodologia. Bom, como eu disse, eu tenho 36 anos e desde os meus 16, acreditem, desde os meus 16, eu tento aprender inglês. Eu estudo, né, para evoluir no inglês. E eu, até antes de conhecer a metodologia do Mário, eu não tive muito sucesso. Eu estudei em escolas tradicionais, com professores particulares, e lá eu aprendi bastante coisa, mas ainda para falar eu travava, eu não conseguia entender o que as pessoas me diziam e muito menos falar. Eu fugia de grupos de pessoas falando inglês. Trabalhei em multinacionais, perdi oportunidades de emprego boas por conta disso. E quando eu me mudei para cá, para a Bélgica, apesar de não ser o idioma oficial, eu tenho que me comunicar com algum idioma. Então eu decidi me aperfeiçoar mais no inglês. Só que antes até de conhecer a metodologia do Mário, eu precisei participar de reunião escolar das minhas filhas. E elas estudam em escola internacional, que fala 100% inglês. E na primeira reunião que eu tive com os professores delas, o que aconteceu? Foi preciso chamar uma criancinha de 10 anos para fazer uma tradução simultânea para mim, porque eu não entendia. Ou seja, né, eu estudei muito tempo, mas ainda assim eu não era capaz de fazer uma reunião escolar, né, participar de uma conversa, não tem uma coisa formal de tudo, né, numa conversa escolar, mas eu não fui capaz. E aí eu conheci a metodologia do Mário, eu participei da semana do inglês que ele promoveu,
Eu gostei bastante, achei, né, no começo eu achei, será, né? Assim como para todas as outras escolas que eu fui, né, sempre fala, é uma coisa milagrosa que você vai aprender. E aí eu falei, bom, já que eu não tenho nada a perder, eu tô aqui do outro lado do mundo. Aqui as escolas, tem escola de inglês aqui, mas o idioma seria o neerlandês, né, do básico, então como que eu ia me comunicar com os professores? Decidi fazer o online mesmo, e, né, pela facilidade e tudo mais. E uma coisa surpreendente, que é essa forma, é que não muda muito a minha rotina, então ficou perfeito. Participo até agora, né, o curso ainda está em andamento, e para resumir, o que aconteceu? Depois de 2 meses fazendo o curso, seguindo a metodologia que o Mairo divulga, né, e incentiva que todos que façam, né, ele é muito empenhado nisso, ele divulga, ele faz com que a gente queira mesmo aprender o inglês. Eu participei, eu tive a necessidade de participar de outra reunião na escola das minhas meninas. E o que aconteceu? 2 meses, somente 2 meses. Eu não precisei mais de tradutor. Até os próprios professores se surpreenderam. Eles falaram, nossa, Vânia, congratulations, you are talking a lot. E foi muito bom para mim ouvir isso. E aí, é claro, né, eu devo isso a essa metodologia. E o que tem de fenomenal nessa metodologia? É que ao contrário das escolas profissionais, aliás, das escolas tradicionais, o Mairo ele não ensina o inglês, a palavra, as frases em inglês. Ele nos ensina a aprender a estudar inglês. E é uma coisa tão natural mesmo, assim, e tão, né, que é fácil de você captar a ideia e incorporar no seu dia a dia. Então, realmente, eu evoluí, isso é uma verdade. Eu tenho conseguido me comunicar sem medo, né, depois de ter entendido como funciona mesmo a nossa cabeça. E é graças a essa metodologia do Mairo Vergara. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que eu quero divulgar mesmo. Isso é o meu primeiro vídeo postado no YouTube e eu acho que mais pessoas realmente devem conhecer essa metodologia. Uma outra coisa que me surpreendeu muito é que, por ser um curso online, eu não esperava tanto o empenho do Mairo, né, de um professor, porque, né, o que a gente imagina? Os materiais serão disponibilizados e pronto, né, ele fez a parte dele. Mas não, o Mairo é um excelente professor, ele tem uma ótima didática e ele, principalmente, achei muito legal que atualmente a gente vê muitos problemas com prestação de serviços no Brasil. E o Mairo, ele faz valer cada centavo, sabe? Ele é um excelente profissional. O serviço que ele presta realmente faz valer cada centavo investido e eu estou extremamente contente. Espero poder ajudar outras pessoas com esse depoimento e vamos todo mundo falar inglês, pessoal. Tchau! Oi, gente, meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos, sou da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu sou formada em Química, tá? E atualmente eu atuo numa empresa de dispositivos médicos. Bom, hoje eu vou dar meu depoimento sobre o curso do Mairo Vergara, mas só que antes vou contar um pouquinho da minha história. O meu contato com o inglês é meio antigo, tá? Eu comecei a fazer inglês em 2004, pelo método tradicional, né, em escola e também por professor particular, mas só que era aquela história, né? Tinha aula 2, 3 horas por semana, os outros dias eu não pegava no inglês e fazia a tarefa correndo para a próxima aula, então eu não tinha aquele contato diário. E não consegui atingir os resultados que eu queria, né? Que além de aprender gramática, verbo e tudo mais, eu queria aprender conversação. Então eu nunca consegui isso. Até que o ano passado eu decidi, falei, não, eu preciso aprender inglês. Então eu comecei a estudar por conta própria, tá? Então fuçando na internet, eu encontrei o canal do YouTube do Mairo e também o site dele, né? O SIG, curso de inglês grátis. Então eu fiz, né, uma rotina ali para estudar todos os dias pelo SIG, né, todos aqueles módulos que ele tem no site, e uns 4, 5 dias
fazendo isso, né, eu recebi um e-mail falando da Semana do Inglês, né, então eu me interessei e me inscrevi na Semana do Inglês. Bom, vi todos os vídeos dele e, nossa, me apaixonei e falei, não, dessa vez eu vou aprender inglês, né? Então, ele abriu a terceira turma, fiz a minha inscrição, assim, correndo, né? Me matriculei correndo, porque eu queria garantir minha vaga e, gente, não deu outra, né? Tudo que ele falou realmente acontece, ou seja, você consegue aprender inglês, né? A partir daí eu comecei a perceber que o problema não era comigo, né? Porque eu sempre me achei, falei, gente, eu sou burra, não consigo aprender inglês, não é possível, né? Eu falei, todo mundo aprende, por que eu não aprendo? Então, assim, o método do Mairo é incomparável, tá? As ferramentas que ele te dá, a motivação que ele te dá pra estudar todos os dias, criar essa rotina é muito bom, né? Ele te ensina a estudar sozinho, te dá indicação de muito material, muita coisa, as aulas dele são muito boas. Ele é muito atencioso, ele sempre tá disponível para esclarecer dúvida, te dar dicas, entendeu? É como se você tivesse uma aula ali com o professor, né, cara a cara. E isso é difícil porque você fala assim, nossa, curso pela internet não vai dar certo, mas dá. O Mairo, ele fala e realmente acontece, entendeu? Hoje em dia, quando eu tô assistindo filme, seriado, eu já consigo compreender muito mais, né, o que as pessoas falam. Ou seja, eu sinto que eu evolui bastante nesses 2 meses, eu aprendi inglês e o mais importante, eu tenho vontade de continuar aprendendo inglês, né? Eu acho que o curso do Mairo Vergara, além dele ter um material muito bom, ele ainda te dá essa motivação para você continuar, porque você vê que você tá aprendendo, então você fala, não, eu vou seguir em frente porque eu quero aprender mais. Tá? Então, assim, gente, eu recomendo muito o curso do Mairo Vergara. Enfim, eu consegui encontrar uma luz no fim do túnel, porque aprender inglês pra mim era um caminho muito obscuro, muito tortuoso, achei que eu nunca ia conseguir, e hoje eu vejo que, nossa, eu evolui bastante, né, e tudo isso, assim, eu devo ao Mairo Vergara, gente, a metodologia dele, junto com uma rotina de você estudar todo dia ali, não precisa ser horas, tá? 20, 30 minutinhos. Nossa, você aprende muito, tá? Então, eu recomendo. Obrigado, Mairo. E se você tá em dúvida de fazer o curso do Mairo ou não, faz. Vale a pena. Não pensa 2 vezes. Faz, clica aí, faz sua matrícula e começa a estudar inglês que vai valer a pena. Obrigada, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thelma. Sou mineira de Belo Horizonte, tenho 30 anos e sou professora de português. Eu gostaria de dividir com vocês nesse vídeo a minha experiência com o curso de inglês Mairo Vergara e também tentar explicar um pouco para vocês o porquê que esse curso ele tem revolucionado o modo de aprender inglês no Brasil. A minha experiência com o inglês ela foi um pouco frustrada, na verdade. Eu estudava inglês na universidade que eu estudo, no núcleo de línguas de lá, e eu estudei uns 3 a 4 anos de inglês até que um dia eu fui fazer uma prova de proficiência como parte do processo de mestrado. E eu não consegui passar na prova. Era uma prova boba, que tinha um texto em inglês, eu podia levar dicionário, eu respondia em português e eu não consegui passar. Nesse dia eu fiquei muito frustrada e falei, tá, não vou estudar inglês mais porque o problema é comigo, eu não consigo aprender inglês, então vou deixar o inglês pro lado. E fui fazer outras coisas, só que eu não tenho como não aprender inglês, porque como o meu objetivo é carreira acadêmica, não tem jeito, eu preciso de aprender inglês. Então eu fui mexer na internet e pesquisar um método, uma técnica diferenciada que pudesse quebrar esse bloqueio que eu tinha. E foi quando eu caí, né, como se diz, achei o curso de inglês do Mário. Eles estavam divulgando, era a 4ª semana do inglês, eles estavam divulgando a 4ª semana. E foi muito interessante, é um evento que o Mário faz 2 vezes no ano, mais ou menos, que é uma pena, que é um evento muito, muito bom. E deveria ser mais, viu, Mário? Então, eu acho que foi muito bom a experiência. Eu não pude fazer a inscrição do curso na época, porque eu estava fazendo outros projetos e eu não ia ter tempo de estudar. Mas quando teve a 5ª semana do inglês, eu fiz novamente a minha inscrição, participei de toda a semana, que é um evento muito bom, igual eu falei.
E nessa semana o Mário explica os métodos, as técnicas, o porquê, como ele criou o curso e tudo mais. E eu, enquanto professora de português, eu me identifico muito com o Mário e me identifico muito quando essa questão, né, de criar um método novo, de criar uma técnica nova. Por quê? Porque a gente, enquanto professor, sabe muito bem que muitas vezes nós não conseguimos passar tudo aquilo que nós temos e que a gente quer passar para os nossos alunos. Por quê? Por causa de questões metodológicas e pedagógicas das escolas para as quais nós trabalhamos. Então, diante disso, eu falei, cara, é isso. É por isso que eu não aprendi inglês. Lógico que eu não aprendi inglês. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Eu fiz a minha inscrição, né? Fiz a minha matrícula, me matriculei no curso. Não pensei duas vezes, porque eu sabia que não era papo de internet, que não era papinho, não era nada, que tinha fidedignidade, que era uma coisa que eu podia confiar. E eu não me arrependi, em hipótese alguma. Foi um curso fantástico, aproveitei muito mesmo. Ainda estudo, na verdade, faço parte ainda do curso, ainda tenho feito algumas lições, na verdade, mas nesses 6 meses aí eu aprendi o meu inglês, como o Mário diz, decolou mesmo, e foi muito fantástico. Fiz a prova de novo de proficiência e passei com 85 pontos. E, na verdade, assim, hoje eu consigo ler textos em inglês. Eu já fiz uma disciplina na universidade, que era psicolinguística do inglês, e é uma aula toda ministrada em inglês. Então, enfim, eu não tenho nem palavras para agradecer ao Mário, agradecer a equipe. Enfim, eu acho que esse vídeo não é nem a metade da minha gratidão. Se você tem dúvidas sobre o curso, não tenha dúvidas, faça o curso, você não vai arrepender em hipótese alguma. Eu digo isso como uma estudante extremamente satisfeita e como uma professora que sabe que o método funciona, e funciona mesmo, gente. Não perca tempo, vá lá, faz a sua matrícula, matricule no curso, pode dar, como se diz, o seu voto de confiança pro Mário, porque eu dei. N outras pessoas deram esse voto de confiança e ninguém se arrependeu. O curso é muito bom, o Mário é divertidíssimo, ele tem um astral, ele é fantástico, eu rio muito nas aulas do Mário, e isso ainda faz, né, inclusive a aquisição de linguagem ser mais prazerosa, porque cria um ambiente muito confortável. A equipe do Mário é muito pronta, muito atenciosa. Tudo que você precisa, não é que é porque é um curso à distância que você não tem um suporte, é um suporte fantástico, eles estão sempre prontos a te responder, a te atender. E, enfim, eu só tenho a agradecer para a equipe, para o Mário, por tudo que eles fizeram por mim, pelo meu aprendizado de inglês. Então, gente, vá lá, se você quer aprender inglês de verdade, curso de inglês Mário Vergara. Não perca seu tempo, tá? Porque agora, 2017, é o meu intercâmbio. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Quer dizer, boa noite ou bom dia, né? No caso. Meu nome é Thaís. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. E faço medicina. Eu queria contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com inglês e com o curso de inglês Mário Vergara. Bom, eu fiz inglês 2 anos, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Isso fora o colégio. E numa escola tradicional. E julgo que até no começo desse ano eu sabia o básico de inglês. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu também tentei fazer inglês de novo. Entrei em outra escola de inglês tradicional, mas me vi desestimulada, porque me avaliaram mal, eu acho, e me botaram em uma turma que não era meu nível. Então eu me vi desestimulada e saí. E agora como eu vi que na faculdade eu precisava de muito inglês, eu tentei entrar de novo em uma escola tradicional, porque pra mim era o que tinha, né? Pra mim, eu tinha que fazer inglês de algum jeito e eu tinha, pra mim, a impressão que eu só ia aprender mesmo se eu saísse do país e se eu fosse fazer
intercâmbio, estudar. Então eu ia entrar em outra escola de inglês tradicional. Mas foi aí que eu vi o anúncio do Mairo e vi vários vídeos como esse aqui, que eu tô fazendo de pessoas que fizeram. E aí foi quando eu me convenci de que eu tinha que fazer esse curso, que era o jeito, que eu acho que desse jeito ia dar certo. Sendo que eu tive um pouco de receio, porque era online também, e você fica, nossa, online e tal. Tanto é que eu não falei pro meu pai que eu ia fazer um curso online. Eu disse que estava entrando em outro curso de inglês, como ele já sabia que eu ia entrar realmente, mas como eu decidi entrar em um online, eu disse a ele que ia fazer um presencial. E como eu não moro com eles, com meus pais, colou. Aí, nas férias, como ele viu que eu estava estudando inglês, aí ele perguntou o que é que eu estava estudando, se eu não estava de férias do inglês, porque eu não estava em Caruaru, no caso. Aí eu disse, não, pai, meu curso é online. Sendo que eu disse isso com a boca cheia, disse, meu curso é online, eu pensei que tu sabia. Dei uma de doida. E disse, pensei que tu sabia que meu curso era online e eu aprendi muito, tô adorando, não sei o quê. Eu hoje assisto seriado com legenda em inglês, entendo 70% mais ou menos. Friends, eu comprei um box. E tô amando, acho que o curso me deu bagagem para estudar sozinha, para aprender, para não só inglês, mas qualquer outro idioma que eu quiser aprender. Me deu bagagem para dizer, hoje eu sei como se aprende uma língua, em contato com ela. Recomendo muito. Eu desde o meio do curso, mais ou menos, queria fazer esse vídeo, porque você se sente crescendo desde o comecinho. Você sente que você vê uma coisa em inglês, você já sabe decifrar bem melhor do que antes. No meu caso, eu gosto de estudar com artigos. É muito importante, eu faço iniciação científica. E artigos que eu antes ficava precisando traduzir quase tudo, agora eu não, fico lendo praticamente sozinho. Isso é muito gratificante, isso é lindo. E é isso, para o vídeo não ficar muito longo. Eu recomendo muito. Eu acho que as pessoas têm que saber como se aprende realmente um idioma. No curso dá pra saber. A equipe do Mairo é maravilhosa. Ele é um muito bom professor, super atencioso e cara que eu admiro, porque a gente pode ver que ele faz as coisas com dedicação. E eu também não vou tirar a minha dedicação, o meu compromisso, porque eu acho que nos 6 meses que passaram eu estudei 95% dos dias. Então, dedicação mais o curso de inglês é fundamental. E é isso. Eu indico muito. 1000 vezes eu faria de novo. Olá pessoal, meu nome é Fernanda Messi, eu tenho 29 anos, eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e sou estudante de doutorado em Engenharia de Materiais. Sempre achei que eu tivesse alguma noção de inglês, ou pelo menos um mínimo de conhecimento, e eu percebi que eu não tinha quando eu precisei ajudar uma mulher estrangeira em um supermercado. Ela queria fazer uma compra, ela não achava determinado produto, e eu me senti imponente naquela hora, porque eu não conseguia ajudar ela a encontrar o que ela queria. Então, ano passado, eu tive contato com o curso através da Semana do Inglês que o Vergara fez, né? Na verdade, eu não participei, mas me falaram dessa semana e me falaram como é que era o curso, então eu fui atrás, porque eu vi que logo abriu vaga. E eu me inscrevi. E desde que eu me inscrevi, foi um salto gigantesco no meu inglês. E isso eu consegui ver quando eu participei de um programa de intercâmbio aqui na Universidade da cidade. E vieram 2 russas para Novo Hamburgo e eu consegui conversar com elas bem tranquilo, sabe? Então eu vi que o meu inglês deu um salto gigantesco em 6 meses de curso. É um curso bastante dinâmico, onde tu consegue adequar a tua realidade, a tua rotina com o curso. E isso é muito bacana, isso faz com que tu, cada dia queira mais e mais estar em contato com o inglês para poder elevar o teu nível, sabe? Então, numa conversa assim, durante as conversas com essas russas, vinham os insights assim, relacionados à aula, do que eu tinha aprendido.
que era bacana e que eu lembrava que podia aplicar ali, sabe? Então, isso fez com que eu notasse que realmente faltava um curso bacana, uma didática boa, com uma metodologia muito interessante, para que tu possas aprender o inglês de fato, né? E isso eu aprendi com o curso do Vergara. Então, eu recomendo extremamente o curso do Vergara para qualquer um que venha me perguntar como é que tá o teu inglês, com quem tu fez. Eu sempre indico, foi com o curso do Mário Vergara. Valeu, gurizada. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Pamela. Eu tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte, sou administradora de empresas. Estou aqui para dar o meu depoimento para vocês sobre o curso do Mário Vergara. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu comecei a estudar inglês na minha adolescência. Entre idas e vindas, eu estudei durante 8 anos. Esses 8 anos me serviram como uma base assim, para conhecer algumas palavras, alguns verbos, mas a conversação, que é o que a gente sempre almeja, eu não tinha conseguido ainda. De uma forma assim, ainda me sentia como um índio falando, para ser bem sincera. Então, eu resolvi, numa dessas vezes, desses investimentos que eram altos, eu resolvi juntar um dinheiro e falei, quer saber? Vou para o Canadá. Vou estudar 30 dias lá, durante as minhas férias, e vamos ver como é que vai funcionar. Será que é só aqui ou lá, de lá que eu vou aprender? Aí fui, me inscrevi na escola, cheguei lá, para minha surpresa, é igual aqui, as escolas. Não muda nada, gente. Eu aprendi mesmo, sabe onde que foi? Na casa onde eu fiquei hospedada, com os colegas de outros países que eu tinha que me virar para conversar. Então eu tinha que me virar para conversar, eu comecei a aprender. Tinha que entender, né? Então assim, eu comecei a aprender. Aquilo ali foi uma super base. Eu acho que se eu tivesse estudado, ficado um pouco mais de tempo, com certeza eu teria aprendido muito mais, porque é na vivência, no auê lá, que a gente começa a descobrir. Aí o que eu fiz? Na hora que eu voltei para o meu curso de inglês. Falei, agora eu já sei muito mais, agora eu já sei conversar muito mais. Agora, na prática, né, vou continuar praticando, eu não vou esquecer. Porque inglês, gente, se você parar de estudar, nunca mais pegar naquilo, você vai esquecer. Não adianta. Você pode assim, lembrar, eu lembro desse verbo, eu lembro disso. Não adianta. Você vai esquecer. Aquela prática de conversação, não tem jeito. Voltei pro curso. Não adiantou nada. Eu comecei a ficar desgostosa daquilo, porque não fluía, as coisas não evoluíam. E então eu desisti. Aí eu falei, não tem mais jeito mesmo, quando eu for pra lá eu tento me virar, não tem problema não. Aí até que um dia eu recebi no meu e-mail, um e-mail falando sobre a Semana do Inglês. Eu falei, Semana do Inglês? O que será sobre isso? Aí resolvi assistir todos os dias. Achei o método. Falei, gente, que método é esse? Nunca vi isso na minha vida, em lugar nenhum do mundo, né? A gente já tinha pesquisado na internet, nada disso. Nunca vi. Vou tentar. Vamos ver. Aí eu assisti, achei muito interessante. Mas falei assim, será que isso funciona mesmo na prática? Como é que vai funcionar, né? Queria saber. Aí ele dá um depoimento, o Mário dá um depoimento falando que se a gente não aprender, que se a gente achar que não funciona, que ele devolve todo o dinheiro. Devolver dinheiro no Brasil hoje, quem devolve seu dinheiro? O povo só pega o dinheiro. Se alguém tá oferecendo para te devolver, pode ter certeza. O negócio vai funcionar. E o pior que funciona. Pior não, né? Melhor. Funciona mesmo. 2 meses que eu tô estudando, eu vou te falar. Aprendi mais do que nesses 8 anos. Tá? 8 anos, 2 meses. 2. Aprendi muito mais. É fantástico. Fantástico, gente. Só você estando assistindo, vendo as aulas dele, para acreditar. Não tem jeito. O método dele não existe em outro. Como é que ninguém nunca pensou nisso, gente? Ainda bem que ele pensou, né? Mário, obrigada. Você tá me ajudando demais. Me ensinou a estudar sozinha. Continuar com essa prática para eu não esquecer, gente. Olha que ótimo. Nunca mais vou esquecer. Porque o Mário me ensinou a nunca mais esquecer. Então, eu super indico. Vale muito a pena mesmo. Se você tá afim de aprender inglês. Falar, eu já sei. Eu também já sabia, gente. Comecei do básico, não tem problema nenhum.
O que vale pra gente não é a evolução. Eu sei mais do que alguém. Você não sabe nada, isso aí é um método novo, aprenda um método. Você vai aprender um monte de coisa que você nunca sonhou em saber em nenhum curso. Vale muito a pena. Fiz proficiência, eu fiz TOEIC, eu sou certificada e eu vou te falar a verdade. Eu aprendi muito mais agora do que na época que eu fiz. Então, assim, vale muito a pena, muito, muito, muito a pena. Eu recomendo. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafael Silveira, eu tenho 23 anos e eu moro no Rio de Janeiro. Assim, se você teve dúvida até agora se você deveria fazer ou não o curso do Mário Vergara, eu acho que agora, com a minha história de vida, você vai perder essa dúvida. Por quê? É o seguinte, eu fiz 6 anos de curso de inglês numa escola tradicional, uma escola comum dessas que vocês veem nas propagandas. Minha família me colocou nesse curso, não foi uma vontade própria. Eu tinha 12 anos de idade. Fiz esse curso até os 18, né? Acabou 18 anos, eu fui trabalhar no aeroporto Santos Dumont, que fica aqui no Rio de Janeiro mesmo. Tive muito contato com estrangeiros, e é aí que vem aquela questão. Esses cursos prometem fluência. Você não sai fluente, porque você só treina com brasileiros. O seu professor é brasileiro. O sotaque é diferente. Quando você tem um contato com um nativo mesmo, americano mesmo, você sente um baque. Porque você fica, caramba, eu não sei realmente inglês. Eu fiz 6 anos. Quando eu fui trabalhar mesmo diretamente com estrangeiro, eu senti esse baque. Eu falei, caramba, vinha grupos de americanos, de pessoas de outros países falando inglês, e às vezes eu não entendia muito o que eles estavam falando. É aí que eu percebo que eu não sei realmente inglês, tá? Tem coisa errada aí. Fui aprendendo um pouco mais de inglês ali no cotidiano. Passou um tempo, fui trabalhar num hotel, também aqui no Rio de Janeiro. Tive contato também com estrangeiros. Enfim, durante esse processo todo, eu aprimorei mais o meu inglês, com certeza. Só que eu sempre senti que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa eu estava fazendo errado. E aí, de repente, eu me deparo com um vídeo do Mário Vergara ensinando um método novo, um método revolucionário. E a gente, como brasileiro, né, a gente está acostumado com muita coisa de falcatrua. Eu já fiquei com o pé atrás. Falei, bom, isso aí tá com muita cara daqueles comerciais de perca peso em pouco tempo, essas coisas aí, né? Falei, bom, eu vou continuar vendo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque esse vídeo, ele foi falando coisas como você não deve aprender inglês, como você deve aprender inglês, o jeito certo de aprender, como você não é culpado, está aprendendo errado, na verdade você não está aprendendo errado, é o jeito. Enfim, algumas coisas ele foi falando no vídeo que faziam muito sentido para mim. Eu falei, pô, isso aí não é falcatrua. O cara realmente saca, ele sabe o que ele está falando, né? Uma das coisas que mais me impressionou, uma coisa simples que ele falou, que eu nunca tinha percebido, ele falou assim, esses cursos tradicionais focam muito em gramática, né? Aquela coisa amassante. Quando você é neném, bebê, você aprende português com gramática? Sua mãe e seu pai, você lá com 1 ano de idade, sua mãe e seu pai ficam lá, gramática aqui? Não. Você ouve as pessoas ao seu redor, sua família, né? As pessoas ao seu redor, e aí do nada você começa a falar português. Por quê? Porque você ouviu. Aprender outra língua é a mesma coisa. Você tem que focar em quem? Ouvir. Você volta a ser neném, você volta a ser bebê. Você ouve. E aí foi a grande sacada. Eu falei, caramba, esse cara sabe realmente do que ele está falando. Você ouve bastante, você lê bastante, né? E aí eu falei, caramba, eu vou fazer esse curso. Eu não pensei 2 vezes. Gente, o valor de investimento é mínimo, perto do que você vai levar para a vida inteira. Porque você pode usar esse método para outras línguas, que é o que eu vou fazer. Eu gosto de tem outras línguas que eu quero aprender e eu vou usar esse método sozinho, porque vale muito a pena. Eu boto minha mão no fogo pelo método Mário Vergara e façam, por favor, façam, deem-se essa oportunidade a si mesmos. Vocês vão ver que vale a pena, vai abrir a mente de vocês quanto ao aprendizado de um idioma novo, tá? Porque quebra
joga por terra todos esses métodos antiquados tradicionais que tem aí no mercado. Tá bom? Eu espero que esse depoimento ajude vocês a tomar essa decisão. Porque eu não tive ninguém dando depoimento para mim e ajudando. Porque, para ser sincero, eu não vi depoimentos de outras pessoas. O que eu vi ali do Mário Vergara falando, para mim já foi suficiente, eu entrei no curso. Mas agora vocês têm o meu depoimento e a minha palavra. Pode confiar, não é falcatrua, é verdade. Tá bom? Valeu, é isso aí, um abraço. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos, eu tenho 26 anos e falo aqui do interior de São Paulo, Pirassununga, terra da 51, e sou piloto da Força Aérea. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você como que o curso do Mário Vergara tem me ajudado a adquirir a fluência e a dominar o idioma. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está querendo a mesma coisa e ainda não encontrou um método eficaz que faça você atingir os seus objetivos. Eu tenho certeza que depois que você ouvir o meu depoimento, depois que você ouvir o que aconteceu comigo, vocês vão entender o porquê o curso de inglês e as técnicas do Mário Vergara são tão eficientes. Eu estudei inglês durante 4 anos. Nesses 4 anos, eu não aprendi praticamente nada, porque eu não entendi o que a professora falava, que ela falava em inglês. Eu não entendia as regras, eu tinha muita dificuldade em decorar as regrinhas lá do inglês, em montar as frases e até pronunciar as frases. De 2010 para cá eu parei de estudar inglês, larguei, e no ano passado eu assisti uma palestra de um diretor da Cirrus, que é uma empresa americana que vende aviões, e a palestra era toda em inglês, e não tinha tradutor. Eu acabei entendendo muito pouco, entendi acho que mais ou menos uns 20% do que ele falou, e passei mais ou menos 1 hora lá, só ouvindo ele sem entender nada. A partir daí eu decidi que eu tinha que aprender inglês, eu preciso disso para o meu trabalho, e aí resolvi que nesse ano eu iria aprender. No início do ano eu comecei a pesquisar na internet algumas técnicas, maneiras eficientes de aprender, e foi aí que eu encontrei um vídeo do Mário no YouTube, onde ele diz os 7 segredos para você aprender inglês. E achei que tudo que ele falou ali era muito coerente, muito interessante, e tinha lógica no que ele falava. E o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que conseguiram aprender o inglês e estavam lá dando seus depoimentos e dizendo que o curso era bom. Daí eu resolvi participar da Semana do Inglês, que é um evento que ele faz todo ano, tem umas 2 ou 3 vezes por ano, e ele fala um pouco das técnicas, da maneira que ele conduz o curso dele, e eu tive a oportunidade de me matricular por curso. A Semana do Inglês é muito bom, a única parte ruim é que ela só tem 2 vezes por ano, é muito escasso. Mas enfim, aí eu fiz o curso, me matriculei, e estou no curso tem mais ou menos uns 3 meses. E nesses 3 meses, o meu pensamento de inglês, a minha concepção do inglês mudou completamente. Hoje eu vejo que o problema não era comigo naquela época que eu estudava, era a maneira de como eu estudava. Hoje eu consegui sair desse nível do inglês e atingir esse. Em 3 meses, eu consegui, por exemplo, eu consigo sentar no sofá de casa e assistir um filme em inglês e entender 80% do que está acontecendo. Eu consigo assistir qualquer coisa da Netflix, qualquer seriado com legenda e entender mais de 80% do que está acontecendo. Eu até assisti aquele The Walking Dead lá e todas as temporadas, os episódios, e entendi praticamente tudo do que estava acontecendo. Aquela palestra daquele americano que eu falei lá da Cirrus, a gente ganhou um DVD no final da palestra lá para levar para casa, e semana passada eu coloquei ele e fui assistir e percebi que tinha uma apresentação desse mesmo cara, parecido com a palestra, e eu percebi que eu entendi tudo que o cara estava falando, praticamente tudo, uma coisinha ou outra que eu não consegui entender, e fiquei super motivado com isso. Então realmente o método funciona. E aí vocês me perguntam, pô Marcos, em 3 meses dá para aprender todas as palavras do inglês? É claro que não, em 26 anos eu não aprendi todas as palavras do português, mas a grande sacada aqui é que o método do Mário, ele te leva para um nível de inglês avançado em pouco tempo, porque ele consiste em técnicas de você absorver o inglês, de você ouvir bastante para depois você falar. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? Então, o princípio é você conhecer bastante o inglês para depois você reconhecer como as pessoas falam, como os nativos falam e as estruturas que eles usam. É basicamente isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês entendam que, de uma vez por todas, que esse método funciona.
E se vocês gostaram do vídeo e querem aprender o inglês de verdade de uma vez por todas, curso de inglês Mário Vergara. Um abraço a todos e boa sorte.